Bom dia! Estamos de volta aqui hoje no nosso programa Cultura Ensina. E hoje nós temos uma notícia ruim, né? Uma notícia desagradável, mas o nosso programa não será um programa triste, pode ter certeza disso. Às vezes a gente entende que uma perda, né? Que é o caso hoje. Tom, por gentileza, meu irmão, pode jogar aí a imagem de nosso amigo Titico. As pessoas entendem que houve uma perda, né? E é motivo para tristeza, para desencanto com a vida e tal. E não é assim. Então nós temos aí a imagem de nosso amigo Titico. Uns chamavam de Titico, outros chamavam de amigo. E ele era capoeirista, né? Durante um tempo ele treinou com o mestre Adó. Depois ele treinou aí com o mestre, agora por último, com o mestre Pé de Bala, né? Muito amigo nosso, amigo do nosso grande mestre também Borracha, Caiçara e outros. E eu quero aqui fazer uma homenagem, né? Mas não uma homenagem com lamentações, né? Com lágrimas, né? Eu quero que todo mundo hoje pense nele como uma pessoa sempre disposta, sempre contente, e que sempre estava aí contribuindo com a nossa capoeira, né? Era um menino que sabia fazer birimbau, né? Que sabia fazer o cachixi, estava ali ajustando o instrumento. Salvo engano, ele era contramestre de capoeira. E hoje a gente, né, teve essa perda. Na verdade não foi hoje, foi ontem, né? Por volta, talvez, acredito eu, das 4 horas da tarde, né? Pelos meus cálculos, o sepultamento dele deve ser hoje às 14 horas, mais ou menos. Será lá, lá no distrito de São Brás, aqui em Santo Amaro. Então a gente teve essa perda e eu aqui hoje contei aí com a colaboração de nosso técnico, que é o verdadeiro mago, né, da internet, o nosso amigo Tom, e coloquei aí a imagem. Peço licença aí à família e aos nossos amigos capoeiristas. Foi a maneira que eu encontrei para fazer essa homenagem para o nosso irmão e amigo Titico, também conhecido como amigo. Então hoje eu faço essa homenagem para ele e digo que lembro que possivelmente o sepultamento dele será às 14 horas. O mestre Pé de Bala ainda vai estar informando aí nos grupos, né? Mas está previsto para as 14 horas, entre 14 horas, 14h30 lá no distrito de São Brás, aqui em Santo Amaro. Então fica aqui a minha homenagem para o nosso irmão, nosso amigo Titico, né? Também conhecido como amigo, né? Uma pessoa que fazia parte das nossas rodas de capoeira. Então a gente vai ler um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente retorna. Muito obrigado. Estamos de volta aí. Bom dia a vocês. A gente fez aí agora, ainda há pouco, homenagem ao nosso amigo Titico, né? Também conhecido como amigo.
E hoje a gente falou aí, né? Vai ser o sepultamento dele, provavelmente às 14h30 lá no distrito de São Brás. Mas vamos bola pra frente. Não vamos nos lembrar do nosso amigo querido com tristeza. Vamos lembrar com alegria. Vamos pensar aqui que ele foi pros braços de Deus e que as coisas vão dar certo. Meus amigos, você que faz capoeira ou que você não faz capoeira, você sabia que não pode lavar o cordel? Eu tenho ido em alguns eventos aí e chego lá e encontro o mestre com um cordel branquinho, novinho. Tudo bem, a capoeira é livre, cada um faz o que quer. Mas eu aprendi com os mais velhos que cordel não se lava. Não se lava e não se troca. Para você trocar o cordel, tem que ir um mestre mais velho que você. Foi dessa forma que eu aprendi. Se tem outras maneiras, paciência. Para você trocar o cordel, tem que ir um mestre mais velho do que você, ou aquele mestre que lhe graduou, fazer essa troca. Ou então, os seus alunos, eles se reúnem, né? Produzem esse cordel. Eu estou me referindo ao cordel branco, né? E sobre lavar o cordel, não lava nenhum. O cordel ele vai permanecer ali com o seu suor, com a sujeira ali que pegou do chão, da praia, da areia que você usou ali naquele momento, você tem que permanecer com ele. Isso é uma orientação que eu não vou dar detalhes, mas foi que eu recebi dos mestres mais velhos. E o cordel branco de jeito nenhum deve se lavar e de jeito nenhum pode se trocar, né? Então você só pode trocar, porém nessa condição de que seja um mestre mais velho ou os seus alunos, né? Os seus alunos podem se reunir, produzir esse cordel, passar para um mestre mais velho que você, que tenha mais tempo de capoeira e mais idade, e esse mestre fazer essa recolocação da sua graduação. Então eu vejo aí, eu chego nos eventos, claro, estou aqui aproveitando para dar essa dica, né? Para o aluno mais novo. O mestre é mestre, ele toma a decisão dele que ele achar melhor. Por exemplo, lá na minha academia nós temos nossas regras, né? O nosso grupo nós temos as nossas regras. A gente não interfere na regra dos outros e também não quer que os outros interfiram nas nossas regras. Então, o mestre lá tem a leitura dele sobre regras, história e comportamento e fundamento, que agora eu vou falar sobre isso, né? E ele decide da forma que ele quiser. Então eu vou anotar aqui. Bom, vamos ver aqui o que é que a gente vai tratar agora. Regras, o que é regras, o que é história, o que é comportamento e o que é fundamento. Fundamento. Eu vou anotar aqui para não esquecer o que é cada uma dessas coisas. Um abraço aí, nosso irmão Marcelo Hamilton de Jesus. Marcelo Hamilton Jesus, não tem onde ir. Um abraço aí, meu amigo, meu irmão, meu parceiro, advogado, grande professor de história também, irmão. Aí eu sei que esse daí entende, viu? A Marcelo, ó, um abraço, você mora no meu coração. Então, pessoal, o que é regras na capoeira? Isso voltando para a questão da capoeira. As regras dentro da capoeira é interno, é tudo aquilo que internamente, né, você criou, que você determinou ou que o coletivo determinou, mas só serve para o seu grupo de capoeira, para a sua associação de capoeira. Regras é independente do que o seu vizinho, do que o seu outro grupo de capoeira ele esteja fazendo, ele esteja promovendo. Então, regras, ela é muito particular, né? Um abraço aí, Marcelo. Ô, Tom, pode ajeitar mais esse ar aí, tá um pouquinho quente, pode baixar mais um pouquinho, por gentileza. E o que seria história? A história é aquilo que não muda. Então, olha a diferença aí entre a regra e a história. Um abraço aí, nosso irmão Virgínio Vicente, Vivi Mendes, lá de Guiné-Bissau. Um abraço, grande abraço aí para Virgínio. Então, o que é a diferença? Regras é interno e a história é aquilo que não vai mudar. É daquele jeito e acabou. Por exemplo, vamos aqui fazer uma comparação. Nós temos a história do Brasil. O Brasil ele foi ocupado pelos indígenas
e depois ele foi colonizado pelos europeus, pelos portugueses. Isso vai mudar? Não. É desse jeito. É a história. O povo negro, ele vem para o Brasil e para as Américas e vai para a Europa, saindo da África. Esse processo é chamado de diáspora, migração forçada. Isso é história, não vai mudar. É a história. O berimbau, ele vem da África, mas ele não se incorpora de início à capoeira. Inclusive, eu trago agora uma nova definição para capoeira. Talvez não seja nem tão nova, mas é a minha definição. A capoeira, ela não tem essa ligação tão intrínseca como as pessoas acham que tem com as religiões de matriz africana. A capoeira, na verdade, era uma guerrilha rural. Só que o negro, naquela época, ele não tinha o aço, o ferro para fazer as armas, o chumbo, a pólvora. Então, o que é que ele utilizava de instrumento nessa luta sua, nessa guerrilha contra o sistema, contra o feitor, contra o capitão do mato, contra o patrão? Era a capoeira. Aí eu vou aqui dar um pulo, vamos lá para o Vietnã, né? No Vietnã, como é que aquela população ganhou os Estados Unidos? E lembrando o seguinte, né? É interessante fazer essa comparação pelo seguinte: é a guerra do Vietnã entre os Estados Unidos, foi a única guerra que os americanos perderam. A única guerra que os americanos participaram e perderam foi a guerra do Vietnã, que é da minha época, né? Então o que acontece? Os soldados do Vietnã, considerados comunistas, eles utilizavam de quê? As ferramentas, os mecanismos que eles usavam nessa guerra contra os Estados Unidos? O próprio corpo e a natureza. A natureza, tipo, faziam lanças de bambu. Me desculpe, mas era uma coisa que aconteceu. Eles colocavam em cima das minas, colocavam fezes. E aí o que acontecia? As fezes humanas em cima da mina. O soldado americano vinha, pisava na mina. Bum! Feria o rosto dele, feria o corpo dele. Com a fezes, infeccionava e aí ficava aquele indivíduo na frente da tropa com o rosto todo inchado, todo infeccionado. Aí o comandante da tropa tinha que pegar aquele indivíduo e botar para trás da tropa. Não botava mais ele na frente, porque aquilo era uma baixa moral. O cara estava com o rosto inflamado por causa de quê? Então é mais ou menos isso que eu quero falar da capoeira. A capoeira, ela quando surge no Brasil, ela surge como ferramenta de luta. Ela é, na minha opinião, uma arma utilizada dentro de uma guerrilha. E uma guerrilha rural. E depois, com a criação dos maltas e outros, ela se transformou também em uma guerrilha urbana. Esse formato que nós vemos da capoeira hoje, circular, com várias pessoas ao redor, formando uma roda, com atabaque, com o berimbau, né, com o pandeiro, a gogô e tal, reco-reco e tal. Isso é novo. Inclusive, isso é criação do baiano. É interessante colocar isso, porque no Recife e no Rio de Janeiro, inicialmente a capoeira não teve essa formação, essa conotação. Isso foi bem depois, que passa a ser também admitido, produzido, reproduzido pelos outros capoeiristas dos outros estados. O que é o comportamento? Por exemplo, lá no nosso grupo, não é permitido que você arregace a calça, dobre a calça até o joelho para jogar capoeira. Foge da nossa tradição. Não é permitido, por exemplo, que a gente desrespeite o mestre. Ah, mas desrespeitar o mestre, tem gente que faz isso? Faz. Tem gente que, na sua concepção, diz o seguinte: entrou na roda, todo mundo é igual. Lá no nosso grupo, não tem esse tipo de comportamento. A pessoa é mestre, seja ele quem for, seja ele formado por quem for, o aluno vai se comportar de forma respeitosa.
Então existe um respeito com relação à nossa apresentação, como eu citei a questão da indumentária, que é conhecida como abadá, e tem a questão do comportamento respeitoso com as pessoas mais velhas. Mesmo que ele não seja um mestre, pelo fato dele já ter uma idade mais avançada, uma pessoa mais jovem não vai se prevalecer da sua juventude, da sua força da juventude, para atacar, para machucar aquele indivíduo mais velho. Isso pra gente é ponto definitivo. Se o indivíduo ele fizer isso, ele vai ser punido. Então é a questão do comportamento. Então a gente já falou aí sobre regras, história e comportamento. Agora o que é o fundamento? Aí é mais complicado. O fundamento ele tem um pouco a ver com a questão das religiões? Tem. Eu, por exemplo, quando eu entro no pé na roda da capoeira, eu faço o sinal da cruz em mim, faço o sinal da cruz no chão. É um hábito. É uma escolha minha. Eu sou cristão. Eu sou cristão. Eu não sou um cristão católico, eu sou um cristão. Eu acredito, né, na força de Jesus Cristo, eu acredito na missão de Jesus Cristo. Eu acredito. Então eu adotei para mim, ao entrar na roda, ao iniciar o jogo, eu faço a cruz no chão em mim. Mas nem todo mundo faz, isso é fundamento? É fundamento. Por quê? É obrigatório que todo mundo que vai iniciar um jogo de capoeira faça uma reverência a pé do berimbau e ao iniciar daquele jogo. Então, o fundamento aí, na verdade, não é o fato de você fazer uma cruz no chão e uma cruz em você, o sinal da cruz em você. É o fato de você fazer a reverência. Eu vou reverenciar. Eu vou demonstrar o meu respeito àquele momento que está se iniciando. Fundamento é você iniciar com o toque de Angola, né? Iniciar, e eu tenho visto muito isso aí. Eu sempre aprendi dessa forma. Iniciar o jogo com um iê longo. Yeah! E aí você entra com a ladainha no toque de Angola. Depois você vai subindo o toque lentamente, né? E quando for encerrar o jogo, um iê curto. Yeah! Pronto. Encerrou o jogo. Eu tenho visto as pessoas inverterem isso. Não sei se atrapalham, se é uma questão de nervosismo, não sei, mas eu vejo que há hoje uma perda nessa questão do fundamento. Uma outra questão que também é polêmica, já levando para a questão do fundamento, eu digo, e foi assim que eu aprendi, que na Angola não se bate palmas. No jogo de Angola não se bate palmas. No jogo de Una não se bate palmas e nem canta. No jogo de Angola, de preferências, ficar sentado. Então, algumas coisas são ditas, são vistas, eram para ser vistas como fundamento, que aí agora eu digo que o fundamento é a polarização entre as regras. O que é regra e o que é fundamento, né? Regras é aquilo que cada um tem a sua dentro da sua casa. Vou aqui usar uma expressão de um amigo meu, né? Me desculpe os termos, mas ele diz o seguinte: quem tem sua casa, bota o pinico onde quiser, até em cima da mesa. Então, regras é isso. Você faz aquilo que você quiser, mas aquilo que é permitido que seja feito, é aquilo interno. E o fundamento é aquilo que vale para todo mundo. Aquilo tem que ser respeitado por todos que praticam a arte da capoeira. Vamos ali tomar uma aguinha, um café, e daqui a pouco a gente volta com outro tema. Um abraço, daqui a pouquinho a gente está de volta. Curriculares, mas de um modo assim descontraído e que a gente poder interagir todo mundo e entender. Os monitores também. Então foi um momento de aprendizado para estar aqui muito importante. Aí quando eu soube que eu passei, eu não acreditei, né? Aí agora já matriculei, já fiz tudo, agora estou esperando começar e
e seja o que Deus quiser. Para mim foi muito importante na minha aprovação, pois lá eles passaram para nós alunos conteúdos que a escola regular ainda não tinha passado. Foi uma parceria firmada com base sólida, o IFBA e a Prefeitura de Santa Marta, através da Secretaria de Educação. Também me sinto muito feliz por minha filha ter sido aprovada. E é uma oportunidade muito grande que ela vai ter, não só como ela e eu, o pai dela, a família dela toda. Estou feliz, estou muito feliz mesmo. As diretoras da escola que foram 100% com a gente, a secretaria também apoiando de fato, com a merenda, e a prefeitura contribuiu com isso também. Se nós formos olhar de verdade quem chegou ao fim e quem foi aprovado, nossa, nós tivemos, eu considero um sucesso. Então eu estou realizada pelo projeto 2017, mas 2018 vem aí. Então, meus amigos, estamos de volta. E aí, novamente eu vou aqui falar sobre a nossa perda, né? Nosso amigo, conhecido como Titico ou como amigo, né? Então, coloca a imagem dele aí, por favor, novamente. Então, o Titico, algumas pessoas estão perguntando aqui qual foi o motivo do falecimento dele. E o Titico, ele faleceu de morte natural, né? Ele tinha alguns problemas de saúde, né? E como eu já disse, a gente está fazendo aqui essa homenagem a uma pessoa muito importante dentro da capoeira, porque ele tinha essas limitações, tinha suas dificuldades de saúde, mas sempre estava colado lá na roda lá de São Brás, lá fazendo parte, né? Jogava, cantava, tocava, né? Ele sabia fazer cachixi, ajudava na composição da roda, mas também sabia fazer berimbau, afinava o berimbau. Isso não é uma coisa muito simples, não. Por exemplo, eu não sei fazer cachixi, né? E eu bati nisso aqui no início do nosso programa, que a gente não ia tratar nessa perda com tristeza, né? Nós não vamos fazer uma festa, mas com certeza a gente vai procurar lembrar os melhores momentos do nosso amigo. O falecimento dele foi ontem, né, por volta das 16 horas. Eu acredito que o sepultamento deve ser hoje, próximo das 14 horas, 14h30. Vai acontecer lá no distrito de São Brás. E a gente pretende, eu acho que deve ser dessa forma, também depende um pouco dos familiares, né? E das pessoas do grupo dele, fazer uma homenagem, né? Tem uns toques de berimbau. Hoje até era para eu trazer até um toque, um berimbau aqui. A gente poderia até já fazer essa homenagem aqui, iniciar essas homenagens, porque a pessoa só fez o bem, só fez contribuir. Então a gente, né, quanto mais homenagear, quanto mais reconhecer os méritos desse indivíduo, melhor ainda. Mas, meus amigos, vamos pular aqui de assunto, né? Vamos aí, claro que a gente está nesse momento de reflexão sobre a perda do nosso amigo Titico, mas a vida continua, o programa continua. Pode tirar a imagem dele, viu, Tom? Então, vamos falar agora sobre a questão, a gente falou aí sobre regras, história, comportamento e fundamento da capoeira. A capoeira não é uma coisa simples, muito simples, no sentido da sua organização, né? Da sua organização e também da realização. A capoeira, ela tem as suas complexidades, assim também como o samba, né? Eu dou a dica para você que é iniciante no samba aí. Nós tivemos aqui a presença do mestre Primeiro, né? Que para mim ele e o mestre João do Boi estão assim na frente, né, de qualquer sinalização, de qualquer momento de referência, né, da história do samba no Brasil. Porque esses dois cidadãos, né, tanto o mestre Primeiro quanto o João do Boi, eles trazem a essência, a raiz, a coisa primeira, né? Primeira, tanto que um deles tem um nome de Primeiro, né? A coisa primeira do que é o samba. O samba do Rio de Janeiro, bato palmas, elogio, reconheço o que o carioca conseguiu fazer com o samba, em transformar numa indústria que dá trabalho, emprego e renda, que a gente aqui não conseguiu
fazer com a nossa cultura, porque o que a cultura popular fez é pouco diante de uma comparação com o samba do Rio de Janeiro e em comparação com o axé music. A cultura popular, ela não conseguiu ter a relevância que você tem no samba do Rio de Janeiro e que você tem no axé music. Então a cultura popular poderia ter, né, avançado mais, o bumba boi, né? Lá no norte do país você tem o carnaval é em cima do boi, né? O boi, um boi artesanal, né? Não é um boi de verdade. É o boi, eu esqueço até o nome deles dois, né? São dois bois que tem como se fosse duas escolas e tem uma disputa salutar, claro. E aqui a gente não conseguiu fazer a coisa, mas pode fazer, pode ser feito ainda. Basta a gente se empenhar. Eu tenho trazido aqui, né, alguns entrevistados, né, que têm trazido informações interessantes. E mais uma vez eu digo, o nosso programa aqui, o microfone é aberto. Eu conto aqui com o apoio do nosso secretário, né, secretário de Educação, com o nosso prefeito Flaviano, que me deram total liberdade para trabalhar. Total e absoluta. Eu não preciso aqui escolher se é A, se é B, se é oposição, se é situação, nada disso. O que precisa ter é, como eles mesmos colocaram, coerência. O que precisa ser feito aqui é um discurso coerente, em cima da realidade, em cima da verdade. Não se pode fazer acusações irresponsáveis, nem trazer inverdades para o nosso debate. Sentou aqui, falou a verdade, a gente vai pegar, tentar colher o melhor possível da discussão para que a gente possa projetar, trazer para o nosso programa. Então, valeu, aí mais um abraço aí para nosso irmão Marcelo, que está atento aí ao nosso programa. Então, mais uma vez, eu trago aí para a questão dessa organização e levo para a questão novamente da capoeira. A capoeira, né, ela não é simplesmente levantar a perna, né? Tem toda um processo e tem uma consequência nesse processo. Por exemplo, tem um grupo aqui em Santo Amaro que ele optou por trabalhar com a capoterapia. Envolve mais ou menos 200 a 300 pessoas. Excelente ideia. Meio de trabalho, emprego e renda. Algumas pessoas conseguem sobreviver a partir desse desempenho, desse trabalho. Outro grupo já optou por trabalhar com educação inclusiva. E quem faz pedagogia sabe da importância desse termo, da importância dessa ciência, né, com relação aos alunos da PAI, por exemplo. Ou até o aluno que não pode ou não está na PAI, mas que ele tem alguma limitação. O outro grupo, eu posso citar, que já esteve aqui, fez nossa entrevista, falando do grupo da educação inclusiva, eu vou mencionar quem é o mestre Mandinga, né, que tem feito um trabalho excepcional, excelente, né, na PAI, excelente. Um abraço aí à professora Bia também. No caso do pessoal do Maculelê, né, que é o que eu ia falar agora, entra o trabalho belíssimo do mestre ventilador. Eu estou falando alguns nomes aqui, se por acaso eu esquecer de alguém, vocês me desculpem. Tem um trabalho do mestre ventilador que agora, inclusive, está indo para 22 países na Europa. Aí eu lhe pergunto, ele vai ganhar um trocadozinho lá. Esse dinheiro vai para onde? Vem para Santo Amaro. Né? É uma oportunidade que um amigo, um irmão nosso está tendo de ter uma casa, de melhorar a sua situação, de ajudar a mãe dele, de constituir uma família. Isso é ruim, que? Onde é que está o prejuízo nisso aí? Nós temos também, né, o pessoal de Acupe, que, salvo engano, no mês de junho, né, faz o mês cultural, onde vem pessoas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e até de outros países. Levam recursos financeiros, dinheiro, para lá, para aquele distrito, ficam hospedados em hotéis aqui em Santo Amaro, compra alimentação, paga cachê, faz filmagem, paga por essas filmagens, não, às vezes não paga, mas às vezes paga, ou seja, movimenta a cidade, movimenta o distrito. Isso é ruim em quê? Não é ruim, mas a gente precisa saber como administrar isso.
temos também uma proposta que precisa ser motivada, incentivada, nosso pessoal lá de cima, de Oliveira. Lembrando que daqui no dia 18 e 19 de abril, nós vamos estar fazendo um acampamento lá em cima, no Urubu, né? E isso tudo é dimensionar, é amplificar, é divulgar, é pulverizar as riquezas de nossa cidade, as riquezas do Recôncavo, as riquezas de Santo Amaro, as riquezas da Bahia e do Brasil. Vou dar aqui só uma ideia a vocês. Eu, outro dia, postei uma fotografia, um vídeo, de alguns alunos meus alemães, tomando banho na cachoeira. Só por causa daquele vídeo, a gente conseguiu vários alunos aqui no Brasil e na Alemanha. É ruim que a gente precisa saber administrar. A gente precisa se unir mais. Se unir mais e um apoiar o outro. Tira essa coisa da cabeça de eu vou bloquear fulano, eu vou bloquear Beltrano, eu vou impedir ciclano, eu vou perseguir, nada disso. Vamos aproveitar essa oportunidade que a Secretaria de Educação está nos dando. Um abraço para o doutor, para o professor e secretário Luiz Fumaneri. Luiz Fumaneri. Um abraço também para o nosso prefeito. Um abraço também para Maurício Dias, que está aí nos assistindo. Nosso prefeito Flaviano também, um abraço para ele. Que se não fosse esse instrumento aqui, a rádio, né, a gente teria menos uma arma para lutar contra essa crise, que já perdura. Essa crise começou em 2013 para 2014. Nós já estamos em 2020. O índice de desemprego nesse país é altíssimo. A queda salarial, da massa salarial, altíssima. E a gente tem que encontrar solução. Se o Estado não traz uma solução, se o Estado se declara e tem se declarado incompetente para resolver isso, cabe à população também enveredar esforços para reverter o quadro. E aqui na nossa cidade a gente tem uma ferramenta que ela é de extrema força, que é a cultura. E a gente precisa saber como trabalhar isso. Então, como eu estava falando da questão da capoeira, a capoeira não é somente levantar a perna. Não é só a capoeira. Como eu já falei, repito, tem um samba, tem o samba de roda, tem o Nego Fugido, tem o Bumba Boi, tem o Lindo Amor, né? E no caso específico da capoeira, como eu coloquei, a gente, dentro de uma arte que é a capoeira, a gente tem diversas vias, né? Como eu coloquei aí, ó. Tem os acampamentos que nós fazemos, tem a questão da história, como eu mesmo faço, tem a questão das palestras, como eu também faço, palestras motivacionais, dentro e fora do país. Eu tenho meninos que já estão falando outra língua, falando alemão, falando francês, falam inglês. Esses meninos podem se tornar tradutores aqui na cidade e em hotéis fora da cidade. Nós temos aí dentro da capoeira a capoterapia, temos os cursos de maculelê, temos os cursos de samba, temos aqui, através do samba e da capoeira, grandes músicos. Não é brincadeira isso. Os músicos produzidos aqui em Santo Amaro, e não só pela capoeira, não só pelo samba, mas também pelas filarmônicas, que também é cultura. Um abraço aí ao senhor Admilson, um abraço aí aos Mísidos. Tanto as filarmônicas como as fanfarras produzem bons músicos aqui em nossa cidade. E esses músicos estão aonde? Estão tocando aí com Bel, que foi do Chiclete. Estão tocando aí com Ivete Sangalo. Um abraço aí para nosso irmão Jaiminho Sacramento. Estão tocando aí com Chiclete com Banana. Tá ruim? Agora a gente precisa entender, reconhecer e aproveitar. Não adianta viver no paraíso da ingenuidade e achar que as coisas vão cair do céu. Você tem que se esforçar, você tem que se preparar, trabalhar, entender, ajudar. Né? O cavalo passou selado na sua frente, você vira as costas, passa aí a perna, meu amigo. Monta dele e vai embora. Então tá aí, vamos ali fazer um pequeno intervalo
e a gente volta agora, daqui a pouquinho, no bloco final. Não saia daí, viu? Apenas não basta, é preciso também estar atento à quantidade total de sódio nos alimentos. Ele pode estar presente de diferentes formas e, por isso, é fundamental que adotemos o hábito de sempre ler as embalagens, principalmente dos Estamos de volta aí. E hoje a gente já está aqui no bloco final, né? A gente está encerrando aqui o nosso programa. Deixa eu ver aqui que hora é essa. 8 horas, 9, 6? 9 horas e 6 minutos, né? Nós já estamos aqui encerrando aí. Eu agradeço muito aí a contribuição, a assistência de vocês, né? A audiência, né? Um abraço aí, Maurício Dias, né? Um abraço. Nós vamos colocar aí novamente a imagem, né, do nosso amigo capoeirista. E hoje nós fizemos uma homenagem aí, né, para nosso amigo Titico, que também é conhecido como Amigo, né? E hoje nós tivemos essa perda, que na verdade foi ontem, mais ou menos às 16 horas. Hoje deve ser o sepultamento dele, aproximadamente às 14 horas, 14h30, no distrito de São Brás, né? E como eu já falei, a gente não vai tratar essa situação de perda com lamentações. Até porque Titico era uma pessoa alegre, né? A fotografia dele aí sorrindo. Ele era uma pessoa que fazia instrumentos, participava das rodas, fazia cachixi, fazia berimbau, afinava berimbau, cantava, tocava. Salvo engano, ele era um contramestre da capoeira. É uma pessoa, salvo engano, ele era irmão do mestre Pé de Bala e aluno também do mestre Pé de Bala, né? Foi aluno do mestre Adó e hoje será o enterro dele lá no distrito de São Brás. E aí a gente faz essa homenagem aí a ele. Bom, pode tirar aí a foto de nosso amigo Titico. Então a gente aí lamenta, mas não chora, porque a gente sabe que o cara veio, teve a sua passagem aqui no mundo e deu a sua contribuição, né, positiva para a cultura popular. Então, vamos fechar aqui agora, meus amigos, falando o seguinte. A cultura popular aqui em Santa Amaro, ela tem uma disposição agora, tem algumas ferramentas à sua disposição agora, que nunca se teve. Que eu aponto que é o seguinte. Nós temos aqui 4 universidades, 4 escolas de nível superior, que estão aí à nossa disposição, e a gente também precisa saber como cobrar isso, para fazer essa cultura popular avançar. Nós precisamos fazer projetos. Não sabe escrever o projeto? Procure quem sabe escrever, vá lá reúna uma comissão e vá lá na reitoria da universidade, reúna uma comissão e vá lá no Grêmio, na Associação dos Estudantes, e converse. E cobre essa contrapartida que a universidade, ela tem a obrigação de deixar aqui no município de Santa Amaro, e acredito eu que não vai se furtar isso. Essa rádio aqui, ela trabalha dentro da educação, do sistema de educação, leva o nome de Web Rádio Massapê, para dizer que ela é desse chão aqui. E se as universidades, elas estão aqui no nosso município, né, usufruindo de toda essa riqueza cultural, nada mais justo de que elas deixem aqui a sua contrapartida. Então eu encerro aqui esse nosso programa fazendo essa motivação, dando essa motivação. Vamos pensar numa Santa Amaro melhor, vamos pensar numa cidade melhor, mas com a participação e a contribuição de todos.
inclusive daqueles que estão vindo de fora, para explorar todas as riquezas que nós temos aqui. Um abraço a todos, um bom dia e amanhã, quinta-feira, é isso, Tom? Amanhã estaremos de volta. Programa Cultura e Sina. Bom dia.